Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de começar hoje falar um pouco para vocês sobre esse tempo que a gente está vivendo agora e em Mateus 24, falar um pouco desse tempo. É um tempo de grande perseguição que tem acontecido ao redor da terra e ao mesmo tempo o Evangelho tem sido pregado a todas as nações. Esse tempo ele está descrito em Mateus capítulo 24 e Jesus em Mateus capítulo 24 ele falou sobre várias coisas que iriam acontecer mas ele disse aqui no versículo 8 que elas seriam apenas o princípio das dores, o início das coisas que ele estava falando. Fala sobre guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, pestes. E ele chega no versículo 8 e diz: todas essas coisas que eu já falei para vocês são apenas o princípio das dores. E nós estamos já vivendo um intervalo que entre o princípio das dores, um intervalo entre o princípio das dores e o tempo do fim, que é quando vai aparecer o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel. Fala em Daniel capítulo 12. E eu gostaria de falar um pouco para vocês aqui no versículo 9, que fala sobre a perseguição. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros se odiarão, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Essa é a última fase. O versículo 9 ao versículo 14 é a última fase, a fase que nós estamos começando a viver agora, com todas essas perseguições ao redor da terra. E então vem o fim. E aí nós seremos arrebatados aqui nesse tempo do versículo 15. Nesse tempo aqui do versículo 15, eu creio que nós seremos arrebatados, porque é o que a palavra do Senhor está nos dizendo. E eu queria mostrar um pouco para vocês sobre o que eu tenho visto na China. Aqui é um site, não é história de internet, é um site de jornalismo, Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo transcrevendo uma notícia do The New York Times, falando sobre cresce hostilidade contra igrejas cristãs na China. E até vi um vídeo recentemente sobre isso, que mostra uma igreja na China, uma igreja evangélica, e há uma cruz vazia nessa igreja e uns policiais chegam na China e o povo canta até um hino conhecido com muita tristeza, porque vem o símbolo da cruz vazia, que é o símbolo é um dos símbolos da ressurreição usado pelos cristãos para dizer que Jesus ressuscitou, sendo tirado da igreja. E enquanto eles puxam a cruz com um guindaste, o povo na China canta assim na cruz sempre me glorio. Eu queria falar um pouco também sobre a guerra no Iraque. Aqui essa é uma reportagem da BBC, transcrita pelo G1, site da Globo. No Iraque, no Irã, nesses lugares tem havido muita guerra. Você pode notar aqui. Muita perseguição nesses lugares. Aqui é um site cristão chamado Portas Abertas, que tem ajudado famílias cristãs que moram naquela região. Estado Islâmico sequestra a menina de 3 anos. Eu não imagino como não deve estar essa família, né? É o grupo ISIS. Esse grupo é uma sigla em inglês, né? E
eles têm feito muitas coisas, tais como coisas terríveis, como aquele grupo chamado Boko Haram, que tem operado na Nigéria. E recentemente até na Nigéria foi declarado o Califado Islâmico, que tem dito que vai matar todos os cristãos que estão lá naquela região. E não só nesses lugares, mas como se não bastasse, né? Não só na parte islâmica do mundo, não só como naquela parte onde há conflitos no Oriente Médio, no ISIS, no Boko Haram, no Hamas, não só esses grupos, mas tem acontecido também nos Estados Unidos. Aqui é uma reportagem que diz que uma estudante foi suspensa por dizer Deus te abençoe. Há um costume nos Estados Unidos, para quem não sabe, que quando uma pessoa espirra, a outra diz Deus te abençoe. Ao pé da letra, né, traduzido é Deus te abençoe, bless you. E quando a colega de classe dela espirrou, ela disse Deus te abençoe, e foi suspensa de classe por causa disso. Há uma reportagem recente, agora eu não encontrei para mostrar para vocês, sobre um garoto que ele sempre lia a Bíblia no intervalo das aulas, e ele estava na hora do recreio, e por não poder ler a Bíblia, ele foi expulso da escola. A ofensiva jihadista já deixou mais de 1.000 mortos em junho, só em junho. Só no mês de junho de 2014, mais de 1.000 mortos no Iraque, por causa de uma ofensiva jihadista. A guerra lá está muito acirrada, né? Diz que a Comissão de Direitos Humanos aqui revela que 757 civis foram mortos entre 5 e 22 de junho. Agora tu não imagina em 2014 inteiro, de janeiro a dezembro, quantos não serão os mortos. Pelo menos 1.075 pessoas, a maioria civis, foram mortas no Iraque entre 5 e 22 de junho, período marcado pela violência ofensiva de jihadistas sunistas, denunciou nesta terça-feira o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos. Então, vocês podem ver que a maioria dessas violências, dessas mortes, são atribuídas ao grupo islâmico que tem operado no Iraque e na Síria, chamado ISIS. Eles têm se unido aos jihadistas, a jihad. Há várias reportagens que mostram que eles têm se unido à jihad, e isso tem sido terrível porque eles têm ganhado força. E eu queria dizer para vocês que esse é o último tempo que a gente está vivendo. Se você é uma pessoa que foi criada no Evangelho, se você é uma pessoa que talvez não tenha sido criada no Evangelho, mas está afastada do Evangelho, ou você que não está firme, que está indo à igreja sempre, mas que não está firme, se firma hoje em Deus, porque esses são os últimos tempos que nós estamos vivendo. É do versículo 9 ao versículo 14. Esse é o último tempo, e depois não haverá outro, porque então vem o abominável da desolação. E diz a palavra de Deus aqui, ele avisa que coisas terríveis vão acontecer, porque diz que os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no telhado não desçam para tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás para buscar suas vestes, mas ai das grávidas que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Ou seja, vai ser necessário, quando ele fala aqui no versículo 20 que vai ser necessário uma fuga, versículo 19 e versículo 20, né, são os piores. Imagina as mulheres grávidas e as que tiverem filhos pequenos, porque no versículo 21 diz: haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, esse versículo 24, ele está ligado aqui, eu acredito, a esse versículo 9 e 14.
O tempo do abreviamento é esse tempo aqui, ó, do 9 ao 14. Quando nós temos sido muito perseguidos, há muitos falsos profetas, mas Deus tem abreviado esse tempo para que muitas pessoas ainda venham conhecer esse Deus, venham conhecer Jesus, venham ser salvas, venham ser libertas, para que Jesus possa voltar. Esteja orando pelos missionários. Se você não ora, eu quero fazer um apelo aqui agora para você que não ora pelos missionários. Ore, escolha um missionário, ore pela obra de Deus ao redor do mundo, porque eles precisam da sua oração. São famílias inteiras, são pessoas que naquela época do Coliseu, quando se colocavam os cristãos e diante dos leões, e eles eram comidos por leões, hoje são pelos jihadistas, hoje são pelo grupo ISIS, e por esses grupos que são grupos de assassinos. Eu nem chamo de grupos religiosos, são grupos assassinos que têm perseguido os cristãos no mundo inteiro. E continue cumprindo a sua missão, continue pregando o evangelho se você já prega. Não pare, não fique angustiada. Às vezes realmente eu me entristeço vendo essas coisas, mas é necessário que a gente saiba, mas que a gente lute até o fim, porque Jesus já separou uma coroa de vitória para nós lá no céu. Então, vá até o fim, como Paulo, você possa dizer lá naquele grande dia: combati o bom combate, guarde a sua fé até o final. Em nome de Jesus. Eu agradeço por você estar assistindo.